Olá, gente, tudo bem? Então, já tem um tempo, né, que nós não nos falamos, né? Isso é proposital, né? Existe uma série de questões aí que a gente tem que observar. A gente não pode ficar muito preso também a algumas coisas, então é proposital esse afastamento, tá? Mas eu tenho que faz necessário deixar algumas questões aqui, né? Algumas observações, para continuarmos observando e fazendo as leituras que nós estamos fazendo já há um tempo, dos tempos, né? E dos acontecimentos. Eu quero, inclusive, deixar aqui, né, o meu espanto pelo acontecido ontem, né, dia 30, na Bahia, né, o terremoto que aconteceu, né, lá na Bahia. Nós tivemos outros momentos durante esse ano. Nesse ano veio, né, daquele jeito, né? Muitos acontecimentos durante o ano inteiro. Eu acho que o que aconteceu nesse ano é assunto, né, para discutirmos aí nos próximos 10, né? Muita coisa aconteceu. Então, muitas coisas espantosas. Por exemplo, algo que eu não comentei aqui, mas foi um ano de muitos sinais na natureza que muitos especialistas, né, não conseguiram explicar. Inclusive eu recebi mensagem da Bahia, recebi mensagem da Indonésia, recebi mensagem de vários lugares, né, relatando sinais, coisas espantosas, né? E tivemos agora na Bahia esse terremoto, tivemos ciclones também aqui no Brasil, tivemos uma série de eventos que nós não esperávamos para esse ano, né? E eu vim falando sobre a questão da escatologia e mostrando que tudo que Jesus falou ele tem se cumprido. E eu apontei dentro da história alguns momentos em que sinais escatológicos veio acontecendo, né? Isso é importante porque ao passo que as coisas vão acontecendo, nós podemos fazer uma leitura de quantas coisas, né, está se cumprindo agora. Eu sei que muita gente não leva isso em consideração, né? Muita gente acha que isso é uma bobagem, algo natural, normal, que não tem nada a ver com a volta de Cristo, mas a história tem mostrado que sim, que tem a ver com tudo isso. Somente quem não faz esse análise histórico, né? Quem não observa esses elementos, né? Esses pormenores que nós muitas vezes desprezamos, né? É que não pode afirmar com certeza tudo isso. Eu afirmo com bastante certeza de que são sinais, e esses sinais eles estão apontando para o fim dos tempos, né? Tudo isso vai se intensificar, está se intensificando, né? Agora nós estamos tendo mudanças, né, no próprio clima, nós temos tido movimentos e sinais em lugares, como por exemplo ciclones e tremores de terras, em lugares que jamais esperaríamos, né, que pudesse surgir. E nós estamos vendo isso acontecer hoje, né? Então, quando nós falamos muito sobre alguns aspectos da escatologia, mas tudo isso, irmãos, tudo isso que nós falamos aqui, ele tem que servir para trazer esperança, né? Trazer esperança para as pessoas, para a igreja, né? Para a humanidade, para o povo, para essa geração. Nós temos que abraçar isso com esperança e não com temores, né? Porque Cristo fez promessa às igrejas. Então, eu queria um pouco falar hoje sobre as promessas, né, que Cristo fez à igreja. Veja, o livro do Apocalipse, ele deve ser o ponto de partida, né, para tentarmos entender os fatos que ocorrerá no fim dos tempos. Isso eu já venho falando, né, já há um tempo. E por que isso? Porque o livro se trata, né, de uma obra especializada no assunto. Embora, né, muitas pessoas hoje tenham visto o livro do Apocalipse como um livro alegórico apenas e que não tem muito a ver com a questão escatológica, mas tem a ver com questões políticas daquela época, certo? E foi escrito em uma linguagem codificada, né, para que somente um grupo específico pudesse entender por conta, né, da perseguição. Então, muitos têm essa visão, mas eu vejo o livro do Apocalipse como um livro especializado nos assuntos escatológicos. E ele foi escrito com a finalidade, segundo a minha observação, de expor, né, com riqueza de detalhes, o que ocorrerá de fato no fim dos tempos. O Apocalipse
na verdade, ela é uma revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu, né, ao seu servo João, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Né? A gente pode ver isso, né? O próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, né, vai falar sobre isso. E quando a Bíblia fala, e quando o livro do Apocalipse fala que as coisas que devem acontecer, olha, irmãos, não pode ser alegórico. Né? Não pode ser alegórico. Por que não pode ser alegórico? Porque, veja, uma alegoria não acontece. Uma alegoria representa. Então, eu não posso dizer aqui, certo, que se trata de uma alegoria apenas, né? Que não é algo que vai acontecer. Vai acontecer. Né? Portanto, segundo as minhas observações, nenhum outro texto deve servir de base escatológica, né, de forma desvinculada com os demais textos, né, da revelação das últimas coisas, que no caso é o Apocalipse. Então, você tem vários textos bíblicos escatológicos, mas eu penso que nós devemos vincular, né, interpretar esses outros textos, né, com os livros da revelação, que é o livro do Apocalipse, que, segundo a minha observação, é um livro especializado, o livro que mais tem autoridade para falar sobre as questões dos últimos tempos. Né? Então, além do mais, né, a escrita do Apocalipse, ela acontece a partir de uma ordem direta de Deus, certo? E não foi produzida especialmente para um grupo, né, um grupo restrito de cristãos, né, ou um grupo restrito de judeu. Na verdade, nós temos um livro que Deus disse, olha, escreve, e esse livro, né, as inscrições desse livro, ele serve para qualquer povo, em qualquer época, né, da história, da humanidade. Então, esse livro não foi escrito somente para as igrejas que estavam na Ásia. Né? Se trata, na verdade, de uma mensagem para todas as gerações, né? Todas as gerações que viria posteriormente. As pessoas, muita gente hoje, muitos grupos não conseguem ver dessa forma, mas é uma mensagem para todos os povos, tá? A partir do momento da sua inscrição. Né? Então, na mensagem de Apocalipse, é possível verificar alguns trechos, né, de cunho alegórico, claro, né, não dá para não pensar dessa forma, porém fica claro que no capítulo 1 e versículo 1, como eu já falei para vocês, se trata, na verdade, de um fato, certo? De um acontecimento. Por isso está escrito lá as coisas que brevemente devem acontecer. Nesse caso, o próprio livro se autodenomina majoritariamente literal. Ele mesmo vai dizer, olha, tudo isso aqui, né, são coisas que brevemente hão de acontecer. Se há de acontecer, então, não se trata aqui de uma completa alegoria. Né? Claro, temos pontos alegóricos, isso aí não dá para fugir disso. Tá? Então, esse livro, ele traz alguns conselhos às igrejas. Né? E, além de conselhos, também traz algumas promessas. A gente pode citar alguma coisa. Por exemplo, a igreja de Éfeso. Né? O que ele diz? A igreja de Éfeso, o livro do Apocalipse, ele fez a seguinte promessa, no capítulo 2 e verso 7. Ele fala o seguinte: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha que maravilha. Mas aí, veja só, existe uma coisa interessante que ele vai apontar para todas as igrejas, as 7 igrejas ali da Ásia. A igreja de Esmirna, na segunda parte do versículo 11, ele diz o seguinte: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então veja que coisa incrível. Agora, já a igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E isso está no capítulo 2, versículo 17. Agora, a igreja de Tiatira, ele vai dizer o seguinte: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Isso está no capítulo 2, no versículo 26 ao versículo 28. Né? A igreja de Sardo, o Apocalipse, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei, né, o meu nome
né, o seu nome, melhor dizendo, diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Né? E isso está no capítulo 3, versículo 5. A igreja de Filadélfia, ele vai dizer o seguinte: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, né, do meu Deus, e também o meu novo nome. Isso está no capítulo 3, versículo 12. Agora, a igreja de Laodiceia, ele vai dizer o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso está no capítulo 3, versículo 21. Então, repare, né, que a frase ao que vencer se repete. Tá? Se repete em todas as cartas, né, da igreja da Ásia. Então vemos, né, que, de acordo com as cartas, né, enviadas, existe para os vencedores uma recompensa. Certo? Todo aquele que crê em Cristo Jesus, tá, tem plena convicção de que as coisas, né, que os olhos não viram, né, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, né, são as coisas que Deus preparou para os seus. Né? Isso aí você vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então, todos que creem em Cristo têm essa esperança. Agora, tem uma coisa que nós devemos esquecer. Tudo isso é para aqueles que vencerem, certo? E quando nós falamos ao que vencer, aí também nos traz uma grande responsabilidade de trabalho, porque o céu é tomado à força, existe uma série de questões que nós como igreja devemos enfrentar e vencer, tá? Devemos vencer o mundo, devemos vencer a nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, e a igreja não se engane, porque teremos outras coisas a vencer, outras coisas terríveis, né? Chegou em termos, inclusive, em outros termos, em outras frentes, inclusive. Né? Por exemplo, nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro e cada vez com mais frequência no campo das ideias. São coisas que devemos vencer. Né? Nós estamos sendo... a igreja ela está sendo bombardeada de fora para dentro, de dentro para fora. E são coisas que nós já prevemos pela leitura das escrituras que havia de acontecer dentro da igreja. Tá? Dentro, é como eu falo para vocês, de fora para dentro, dentro para fora. E teremos que vencer tudo isso. Teremos que vencer, né, todos esses problemas que nos vêm. Inclusive, nós devemos esperar. Olha o que eu estou falando para vocês. Nós devemos esperar, meus irmãos, esperar que coisas, né, assombrosas venha, tá, para nos atingir de projetos de lei, né? Como, por exemplo, né, nós tivemos aí projetos que colocam na legalidade, olha que coisa absurda, e coloca na legalidade o casamento, tá, de pais e filhos. Que coisa absurda, casamento de pais e filhos. Irmãos, isso é coisa de fim de mundo. E, além disso, também, nós tivemos aí projetos também, certo, que põem na ilegalidade a pregação do evangelho. Olha, irmãos, o que será a igreja, né, sem o direito de anunciar Cristo de forma aberta? Imagine que situação. Então, nós temos uma série, né, de projetos bestiais, né, coisas horrendas, coisas que afrontam, né, as famílias brasileiras e que nós estamos vendo acontecer, né, estamos vendo sendo posto em mesa para a votação, né, de coisas absurdas. E que nós, como cristãos, deveremos nos posicionar. E outra coisa, tudo indica, tudo está apontando para que a igreja, no modelo que nós temos hoje, entre na ilegalidade. E nós devemos ter muito cuidado. E olha aqui, eu vou deixar um aviso para vocês. Aqui. Não importa se estamos na legalidade ou não. Antes de sermos legalistas, devemos ser moralistas. Certo? Antes de optarmos pela legalidade, devemos pensar se isso é moral ou não. Porque a Bíblia está acima de qualquer
ferramenta legal qualquer. Então, a igreja vai chegar um momento em que a igreja terá que escolher de que lado ela está. Vai chegar um momento que nós deveremos escolher entre a palavra de Deus, entre as verdades bíblicas e entre a legalidade. Então, irmãos, vamos ficar firmes e lembrar de que as promessas existem, mas essas promessas, ela está aí para aqueles que vencerem, e nós devemos lutar